Deixa o restante aí dos anúncios para o final. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Coloca para mim o tema, se tiver fácil aí. Cadê o Rodrigo? Tá lá? O tema? O nosso tema do semestre. Como assim, irmão? Foi você que fez. Irmãos, nós estamos trabalhando uma dinâmica de um tema que o Senhor colocou ao nosso coração, de trabalhar, colocando a casa em ordem. O Senhor ministrou ao nosso coração para que a gente trabalhe essa temática na igreja durante esse primeiro semestre. E o que é esse colocar a casa em ordem, irmãos? Ele pode ser entendido de várias maneiras, por isso que nós iremos ministrar várias palavras a respeito desse tema. Domingo passado, quem estava aqui no domingo passado? Amém? Se você não estava aqui no domingo passado, eu encorajo você a depois ver a palavra. Eu acredito que já possa estar no YouTube. Se não estiver, o pessoal deve subir. Olha lá, o Rodrigo me sinalizou que já está lá. Nós então startamos falando sobre esse tema, e nós falamos sobre a sua vida pessoal. Colocar prioridades na sua vida pessoal foi uma palavra muito pertinente, porque nós estávamos no primeiro domingo que nós encontramos aqui na família, Então, para dar o start aí, com as suas metas, os seus objetivos, e o principal objetivo, a principal meta que você precisa ter, lembra do que eu falei no domingo passado? É se parecer mais com Cristo nesse ano de 2024. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as outras coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E hoje eu quero então ministrar uma palavra com vocês também, que está lá em 2 Reis, capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia, deixa ela aberta, nós vamos ler a partir do verso 1. 2 Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Acharam aí? 2 Reis. Amém? 2 Reis, capítulo 20, diz assim: naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Deus: ah, Deus, o eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, sua palavra que é a verdade, ó Pai, que nos conduz, que nos dá direção, que nos faz, ó Pai, andar em retidão. Que o Senhor ministre aos nossos corações, ao nosso entendimento, que o Senhor cesse e tire toda e qualquer dispersão, para que nós possamos absorver ao máximo aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Amém. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, 2 Reis, no capítulo 20. Aqui conta a história de um rei, o rei Ezequias, que recebe uma notícia não tão convencional, Uma notícia não tão agradável. Imagina um profeta chegar lá na sua casa. Todo mundo que gosta de ouvir uma profetada, a principal motivação no coração quando você vai procurar um profeta, o que é? Você quer saber qual é a próxima porta de emprego que vai abrir, qual é a próxima vez. Você ama quando o profeta chega lá e fala assim: eis que te digo que vejo você viajando as nações, vejo você dentro de uma grande casa, sentado à mesa dos grandes. Então esse tipo de palavra é a palavra que a gente sempre anseia ouvir, ou que a gente sempre busca, ouvir quando nós vamos até um profeta. Mas duro é, irmãos, quando o profeta é um homem de Deus, e ele fala aquilo que o Senhor determina dizer, e não só aquilo que você quer ouvir. Então o profeta aqui, Isaías, tinha uma missão complicada, irmãos. Imagina você chegar até na casa de um rei, não era um qualquer, e falar assim: a sua morte já está decretada. Não tem para onde correr, meu irmão. Você vai passar pela morte. E aí então,
Aqui eu quero destacar o que vem já logo no primeiro versículo, que diz assim, repita comigo: põe ordem em tua casa. Então a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje aqui é colocando ordem na sua casa. E colocar ordem na sua casa, aqui nesse texto está relacionado, irmãos, à família biológica, às questões familiares. Não a casa material, não a uma reforma de um prédio, mas sim a casa, a família, aos seus. E Ezequias então, irmãos, naquele tempo, por ser um rei, não faltava nada, não faltava serventes, não faltava ajudantes, não faltava ninguém para ajudar ele a colocar o palácio em ordem. O palácio estava extremamente arrumado, não tinha nada fora do lugar. E muita gente às vezes espiritualiza, esse texto, querendo falar que talvez por a morte dele estar próxima, ele precisava colocar a vida dele em ordem. Mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa, a vida de Ezequias estava em ordem. E esse texto não está falando sobre vida ministerial, não está falando sobre a vida pessoal dele, mas está falando sobre a família, sobre você ajustar a sua família biológica. No verso 2 vai dizer então, coloca a tua casa em ordem. E no verso 2 diz assim, e ouvindo essas palavras, o rei virou o rosto para a parede, orou. Depois vai falar no verso 3 que ele chorou copiosamente. E eu entendo, irmãos, por que ele chorou copiosamente. Ninguém quer receber uma notícia de morte, irmãos. Nós vivemos agora na pandemia, pessoas que nós nem imaginávamos partindo para o Senhor. Pessoas que do dia para a noite, irmãos, contraíram um vírus e em menos de 15, 20, 40 dias morriam. Então nós lidamos com a morte de uma maneira muito próxima a nós. E é engraçado, irmãos, que quando a gente vê a morte bater na porta, nós paramos para pensar sobre muitas coisas. Que quando ela não bate na porta, a gente não pensa, Nunca houve, irmãos, olha que engraçado. Nós cantamos aqui que nós possamos amar a Deus mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo. Mas na maioria das vezes não é assim. Com a pandemia, nunca se vendeu tanto artigo de luxo na história como se vendeu na pandemia, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a morte bate à porta, você começa a valorizar as coisas que de fato têm valor, que é a vida. E as pessoas falam, já que eu vou viver, então eu estou próximo de morrer, eu vou gastar meu dinheiro mesmo. As pessoas queriam viajar, quando liberou, irmãos, deu congestionamento. Manda tá aí, trabalha com isso, irmão, deu congestionamento. Lotou, avião, aeronave, hotel. Porque todo mundo queria desfrutar. E um dia eu ouvi uma frase, que é uma frase que às vezes a gente deveria escrevê-la, na parede lá do nosso quarto, ou lá no vidro do espelho do banheiro, que diz assim: viva uma vida como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e irá voltar amanhã. Amém, irmãos? E o voltar de Cristo, muitas vezes a gente ouviu esse voltar de Cristo lá do nosso avô, lá da nossa avó, e a gente começa a ficar assim, não, Jesus vai voltar daqui 100 anos, 200, 300, é na próxima geração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o voltar de Cristo para nós pode ser hoje, quando nós sairmos daqui, e você sofreu um acidente, uma doença. Esse é o voltar de Cristo. Ontem eu estava assistindo um filme, e depois descobri que eu já tinha visto, viu, Eduardo? 90 minutos no Paraíso. Depois que eu comecei a ver, eu descobri que eu já tinha visto e vi de novo, porque é uma bênção o filme. Um pastor que tem um acidente de carro e ele fica 1 hora e 30 minutos morto. Experimentou da morte, irmãos. E aí ele fala lá no leito do hospital, ele nunca uma dor inexplicável, porque ele se esborrachou, irmão. Não vou contar tanto para vocês assistirem. Mas aí ele fala que o difícil de viver, sabe o que era? Porque o céu é tão bom, que ia ser difícil para ele voltar, ele já vivo, negociando entre a vida e a morte, porque ele estava todo arrebentado. E ele provou do céu, e ele falou assim, o céu é tão bom, que vai ser difícil viver. Mas ele tinha uma família, ele tinha pessoas aqui.
Mas deixa eu te falar uma coisa, nós só paramos muitas vezes para valorizar a vida e valorizar os nossos, quando de fato a morte bate a porta. Mas nós precisamos aprender a viver, irmãos, entendendo que a vida é muito passageira. E que nós estamos numa fila, né? Só aguardando a hora de partir. Só que ninguém sabe o momento certo. Não existe uma senha. E é engraçado que nessa fila, é a única fila que nós crentes somos gentil o suficiente para falar assim, pode passar na frente se você quiser. Essa fila, irmãos, você não vai ver ninguém brigando pelo primeiro lugar. Essa fila você não vai ver ninguém desesperado, falando assim, pode ir na frente. Nem as grávidas, viu, Lola? Essa fila ninguém quer ir na frente, irmãos. E nós somos gentil o suficiente. E sabe o que é o mais engraçado, irmãos? É porque se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é a única certeza que você tem na vida? Todo mundo sabe que a única certeza, irmão, ninguém aqui tem certeza se vai ficar rico ou pobre, ninguém tem certeza se vai casar ou não vai casar, ninguém tem certeza se vai viajar ou não vai viajar. Agora que vai morrer, todo mundo tem certeza. Mas sabe o que é a dinâmica da vida? É porque Deus deixou claro que todos nós iremos morrer um dia, mas a dinâmica da vida faz com que ninguém saiba a hora. E isso para nós cristãos nos faz pensar, eu preciso estar pronto a qualquer momento. É viver uma vida, irmãos, como se Cristo fosse voltar agora. Mas não é aquele voltar que nos foi contado, que o céu vai abrir, que Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja, apesar que esse vai acontecer, mas não é esse que eu estou falando. É o Jesus voltar para nós num piscar de olhos ali, num acidente de trânsito. Uma doença terminal, nós perdemos agora, ano passado, uma prima de 36 anos que recebeu um diagnóstico de câncer terminal, irmãos, com 26 anos, na lua de mel. Sabe o que fez ela viver 10 anos, irmãos? Assim como Ezequias, ela orou, ela creu e ela teve fé. Porque o câncer dela era determinado, o médico olhou e falou assim, você tem no máximo de 6 meses a 2 anos de vida. E durante o tratamento que ela fez, todas as colegas dela morreu. Só sobrou ela. E ela viveu 10 anos e viveu uma vida que valeu a pena ser vivida. Mas sabe por que ela viveu tão intensamente, irmãos? Porque ela tinha uma sentença de morte. Só que essa sentença de morte já foi dada para todos nós. Qual que é a única certeza que você tem na vida, irmãos? E por que você só deixa para viver a vida? Uma vida que vale a pena, uma vida que faz sentido, quando você recebe uma sentença de morte. Então, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas imagina só, Ezequias cheio de planos, cheio de projetos, e de repente ele recebe a notícia, acabou. Ezequias tinha por volta, irmãos, e não é muito difícil fazer essa conta, de 39 anos quando ele recebe essa notícia. Por que não é muito difícil? Porque em 2 Reis, capítulo 18, versículo 2, vai falar que, a Bíblia vai dizer que Ezequias viveu até 54 anos. Só que como ele orou e ele ganhou mais 15 anos de bônus, se você for ler no texto, então se você tira 54 de menos 15, vai dar quantos? 39 anos. Agora imagina, irmãos, você acha que uma pessoa de 40 anos está pronta para morrer? Existe aí o ditado que diz que a vida começa após os 40. Eu espero que sim, né? Porque eu já estou batendo nessa porta, irmão, já estou ficando desesperado. Eu espero que seja uma grande verdade isso aí. Porque na verdade eu já estou no desespero de chegar pertinho dos 40, irmãos. A grande verdade é que a vida é uma contagem regressiva. E a cada ano que passa, irmãos, por melhor que seja, né? Feliz aniversário, parabéns por mais um ano que passa. Mas na verdade, no fundo, para nós que já estamos na portinha dos 40, a gente fala assim, Jesus amado, dos 40 para frente eu acho que a montanha russa é para baixo, né? Subiu. Irmãos, você está acima de 60 aí, está no lucro, hein? Ora a Deus, irmãos. Mas a Bíblia vai falar que é só após os 80, né? Então vamos viver bem, irmãos. Vamos viver a vida como ela merece ser vivida.
E parar de deixar de desfrutar, irmãos, só quando os sinais aparecem. Só quando alguma coisa muito trágica aparece. Imagina o desespero batendo na porta de Ezequias. Ele não esperava. Quando a Bíblia vai falar que ele foi até a parede e começou a chorar copiosamente, isso mostra o desespero de alguém que não esperava isso por aquele momento. Por mais que ele crie em Deus, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não estava pronto para partir, irmãos. Ele não queria ainda. Mas imagina só, irmãos, uma coisa é você receber um diagnóstico de um médico, outra coisa é você receber um decreto de Deus. Porque quando você recebe um diagnóstico de um médico, você ainda recorre a Deus. Fala assim: Senhor, não há nada que a medicina possa fazer, não há nada que a mão do homem possa fazer, mas existe a sua mão poderosa. Existe um Deus que faz milagres, existe um Deus que ressuscita o morto, que tira o morto da sepultura. O problema é quando o decreto vem do próprio Deus, não do médico, irmãos. Mas eu gosto do que Paulo fala em Filipenses 1. Eu desejo partir e estar com Cristo, porque incomparavelmente melhor será estar com Ele. Na perspectiva de um cristão, irmãos, morte não é um fim da nossa existência, é apenas a passagem para algo muito melhor que nos aguarda. E essa é a perspectiva que nós devemos viver, irmãos. Precisamos estar prontos para o momento da partida a qualquer momento. A qualquer momento, irmãos. Independente da nossa idade. Engraçado que nós muitas vezes achamos que a gente só vai morrer quando é velho, né? Até a gente ver alguém muito jovem do nosso lado falecer. Até a gente ver alguém muito novo, próximo a nós, perder a vida. E a gente começa a falar: não é bem assim, né? Não é só uma questão de idade, irmãos, mas é uma questão da hora que o Senhor volta para você. Mas aqui há um desígnio, irmãos. Não era só apenas a vida espiritual. Ezequias tinha uma vida espiritual exemplar. Ezequias foi um homem de fé. Lê comigo aí, 2 Reis, capítulo 18. Volta aí um pouquinho aí. 2 Reis, capítulo 18. No verso 5 e 6 vai dizer assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depositou nele, não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apertou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. A Bíblia vai dizer que não houve rei como ele, nem antes dele. Então o problema de Ezequias aqui, irmãos, não era vida ministerial, não era falta de fé, ele andou corretamente. Ele vai dizer no verso 3 aqui, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Irmãos, esse é um homem que andava corretamente, mas ele recebe um decreto, e foi do profeta Isaías, irmãos. Dureza, uma coisa é um profeta que dá as profetadas, irmãos, outra coisa é o profeta Isaías chegar dentro do palácio do rei, virar para ele e falar assim: eis que te digo, o Senhor manda dizer, sua morte está decretada. Como que esse homem ia recorrer? A quem que ele ia recorrer? Mas Ezequias, irmãos, conhecia quem ele era, e ele recorre ao próprio Deus, e ele pede para Deus por mais tempo de vida, ele pede para Deus por cura, e ele recebe de Deus mais 15 anos, ele recebe de Deus essa cura. Então não era um problema de fé, não era um problema de conduta, ele era um exemplo na vida espiritual dele, ele foi um grande exemplo. A Bíblia, aliás, vai dizer que não houve rei antes dele como ele.
A vida ministerial, muita gente às vezes pode falar assim, mas pastor, será que esse colocar em ordem a casa não era a vida ministerial dele? Que a morte estava batendo na porta, às vezes o ministério dele estava bagunçado. Não, irmãos, não foi. Inclusive ele foi instrumento de grande avivamento na sua geração. Uma geração que foi atraída pelos desejos do mundo, distanciaram de Deus, estavam apóstata, e ele foi o precursor para poder juntar esse povo, levar esse povo de volta para Deus. Então, de fato, não era a fé, não era a vida pessoal dele, não era o ministério dele, mas como o profeta fala: coloca a sua ordem à casa, coloca ordem na casa. Faltava algo ainda para esse homem. E nós precisamos ter essa clareza, irmãos, que a casa que ele estava falando era a sua família, era os seus, porque toda e qualquer recompensa que nós teremos na eternidade, irmãos, está relacionado àquilo que nós estamos fazendo aqui e agora. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não vá colher esses frutos aqui na terra, mas toda e qualquer recompensa na eternidade está relacionado ao que nós estamos fazendo aqui agora. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Então as obras que nós estamos fazendo aqui para o Senhor, irmãos, elas nos seguirão na eternidade. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que nós precisamos ganhar os nossos, os da nossa casa. Nós precisamos colocar a nossa casa biológica em ordem, a nossa família em ordem. Eu lembro até hoje, irmãos, que quando eu me converti, eu já contei isso aqui para os irmãos, foram mais de 15 anos para toda a minha casa se render a Cristo. Mas eu lembro que nós nunca desistíamos. Eu reunia com o povo, falava assim: gente, vamos orar pela minha casa. Não é possível, a gente está vendo gente converter, a gente está vendo o povo aceitar Jesus, mas eu não aceito os meus, os da minha casa, não aceitar Jesus. Então nós precisamos orar a Deus, e foi isso que Ezequias fez. Ele orou a Deus pedindo por mais tempo de vida, amém? E Deus atende a oração de Ezequias, assim como Ele atende a minha e a sua oração. Só que isso também é um conceito muito equivocado, porque nós achamos que a oração é o meio pelo qual eu consigo aquilo que eu quero de Deus. Tem verdade nisso, irmãos? Tem, mas nem toda. A oração sim é um veículo pelo qual você consegue aquilo que você quer de Deus, mas não é uma verdade absoluta. Tem poder na oração do justo. Mas entenda uma coisa também, a oração é o meio pelo qual também Deus usa para ter de nós tudo aquilo que Ele quer. Então sempre que você orar, entenda uma coisa, você está dizendo: Deus, faça a sua vontade e não a minha vontade. O próprio Cristo orou: Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice, mas contudo, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é aí no céu. Então a nossa oração, irmãos, também dá a liberdade para Deus fazer em nós aquilo que Ele quer. E Ezequias orou, irmãos. Deus ouviu a oração dele. Deus o curou. Deus deu mais tempo de vida para ele, mas a pergunta é: Ezequias entregou a Deus o que ele pediu? A verdade é que não, irmãos. E antes de dar a cura, ele já tinha recebido esse decreto. Independente de Deus curá-lo ou não, isso já havia sido um decreto. Independente da cura vir ou não, Deus já tinha pedido o que ele queria. Deus não é um Deus de barganha. Deus deu a cura para Ezequias, mas muito antes Deus já havia pedido: põe em ordem a sua casa. Só que ele não colocou ordem na sua casa, irmãos. Em 2 Crônicas, capítulo 32, 25, vai dizer assim: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele,
sobre Judá e sobre toda Jerusalém. Ele não preocupou com as gerações futuras, ele só preocupou naquele momento com ele mesmo. Quando ele recebe essa notícia de morte, ele só preocupou com ele, ele não olhou para a geração futura. E no capítulo 21, passa para frente aí, capítulo 21, versículo 1, vai dizer assim, irmãos: tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou o seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Então Manassés, filho de Ezequias, tinha quantos anos? 12 anos. Quantos anos de vida Ezequias ganhou? Se eu tiro esses 12 anos, porque ele reinou a partir do momento, então, que o pai, falece. Quantos anos tinha então Manassés quando Ezequias recebe a notícia? Quando Ezequias começa então ali a viver a vida dele com a cura? 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, irmãos, sabe o que Ezequias deveria ter feito com Manassés? Equipado esse garoto. Ele deveria ter gasto todos esses outros 12 anos que ainda restava de vida para ele, fazendo sabe o que? Equipando a próxima geração. Ele deveria não ter poupado esforço. Irmãos, e olha que ele já tinha recebido a sentença de morte. E ele deveria ter cuidado dessa criança, ele deveria ter equipado essa criança. Mas sabe o que ele fez? Ele negligenciou. E por ter negligenciado, Manassés foi o pior rei de Judá. Manassés foi o homem mais endemoniado da história, irmãos, daquele povo. Tudo por uma negligência de um homem que andava corretamente na sua fé, corretamente no seu ministério, mas por cuidar tanto dos de fora, ele esqueceu de cuidar dos de dentro. E muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro. Nós queremos cuidar mais dos de fora do que os da nossa própria casa. Lembra quando você vai andar de avião, irmãos? Se você nunca andou, eu vou contar para você como é que é. Fala assim: em caso de despressurização. Isso, despressurização. Cairão máscaras, irmãos. Coloque a primeira em quem? Ué, não é na pessoa do lado? Mas e se for uma idosa? Mas uma criança? Não, irmãos. Coloque primeiro em você. Porque mesmo que seja uma idosa, mesmo que seja uma criança, você morto não vale de nada. Então muitas vezes, ao invés de a gente querer sair ganhando o mundo inteiro, eu vou para a África, eu vou para Israel, eu vou lá para o Hamas, eu vou onde for pregar o evangelho. E aí os seus estão parecendo dentro da sua própria casa, irmãos. Não que a gente não tenha que ir, irmãos, entenda isso. Mas o nosso maior campo missionário é o nosso próprio lar. A nossa igreja começa dentro da nossa própria casa. A prioridade do culto, irmãos, é o culto do lar. Qual foi a última vez você, homem da casa, o cabeça daquele lar, fez um culto dentro da sua casa, um culto no lar? Ou você está terceirizando para a igreja? Não, mas todo domingo tem culto, para que eu vou fazer dentro da minha casa? Foi isso que Ezequias começou a fazer, negligenciar a sua própria casa. E no verso 2 do capítulo 21, olha o que vai dizer: fez Manassés o que era mal perante Deus, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel, pois voltou a identificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto baixo. E mais, Manassés ergueu altares ao Deus Baal, mandou construir um poste ídolo com o que Acabe, rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu e lhes prestou culto. Irmãos, esse menino, ele tinha uma certa revolta com o pai, né? Porque parece que ele estava desfazendo tudo que o pai tinha feito. Então ele tinha uma crise de paternidade braba aqui, ó. Uma ausência de paternidade. Porque tudo que o pai fez, esse menino começou a desfazer. Mas sabe por quê? Porque Ezequias, lá atrás, negligenciou uma ordem de Deus. Coloca ordem na sua casa. Nós só estaremos prontos para morrer, irmãos, quando a nossa casa estiver em ordem. Não queira morrer antes disso.
Então organiza a sua casa, porque Jesus pode voltar para você num piscar de olhos, mas coloca ordem na sua casa. E não fica só nisso. Se você abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 15, versículo 4, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Eu farei deles uma casa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Isso aconteceu mais de 100 anos para frente, irmãos. O profeta Isaías já havia profetizado que a Babilônia viria e levaria o povo como escravo. Ezequias já sabia dessas promessas, já sabia de tudo isso, e mesmo assim, ele negligenciou. Mas esse momento chegou, e o útero da Babilônia nasce dentro da sua própria casa. E olha o que a palavra de Deus vai falar: eu farei deles uma casa de terror para todas as nações da terra. Por conta de quê? Tudo que Manassés fez. Então nós não podemos negligenciar. Deus é um Deus de gerações, irmão. A Bíblia vai dizer de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, um Deus que trabalha com gerações, um Deus geracional. Invista nas próximas gerações, irmãos. Paulo vai falar em Hebreus 11, 13, que todos eles morreram e não viram o que aconteceu nas promessas, mas eles entenderam, crendo, foram abençoados, porque sabiam que a semente que eles estavam plantando para as próximas gerações os daria também a bênção. Lembra, tudo que nós iremos colher no céu, irmãos, é fruto daquilo que nós produzimos aqui, ainda que nós não vamos ver, ainda que a gente não veja. Irmãos, imagina comigo, pensa comigo. Imagina você chegando lá no céu. É óbvio, né? E graças a Deus que eu creio que no céu não vai ter ego, né? Não vai ter status, não vai ter nada disso, apesar de ter funções, cargos, mas não vai ter esse lado humano, né? Tipo assim, ó, aqui é eu, ó. Tá vendo esse grupo aqui? É todo meu, ó, gente. Sai fora aqui, ó. Essa igreja de 5 mil membros é minha. Sai fora que essa sua aí não dá pra minha, não. Mas eu acredito, irmãos, que vai ter uma hora no céu que o Senhor vai nos mostrar os frutos daquilo que nós plantamos, mesmo que nós já nem lembramos, nem imaginamos, mas o fruto daquilo que nós plantamos um dia, de tudo aquilo que nós estamos investindo no reino de Deus, no avanço, no progresso do Evangelho, irmãos, isso será colhido no céu, na eternidade. Então nosso foco tem que estar lá, mas nós não podemos negligenciar a nossa casa, os nossos, porque não vale nada, irmãos, você querer sair ganhando o mundo inteiro, perder a sua própria vida, perder a sua própria casa, de nada vale, está errado isso, irmãos. Então eu te encorajo hoje, no nome de Jesus, que você ore pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos seus tataranetos, pelos seus futuros. Sabe por quê? Se eu estou aqui hoje, irmãos, como um pastor de uma igreja, é porque um dia alguém orou por mim. Um dia alguém orou por mim. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção, irmãos, que um dia eu dei tanto trabalho, eu fiz tanta bagunça, que algum irmão no ciclo de oração orou assim: Senhor, eu oro por essa geração baguncenta, eu oro por esses meninos que estão fazendo arte, eu oro por esses meninos que estão quebrando as lâmpadas do poste, eu oro por esses meninos que estão soltando bomba de madrugada aqui na porta de casa. Irmãos, existem crentes espalhados aí. Em vez de somente ficar grilado, né? Esses meninos, filho do cão, vai tudo pro inferno, fica soltando bomba de madrugada, fica quebrando as lâmpadas aqui de casa, vai tudo pro inferno, porque muitas vezes essa é a nossa reação como um cristão, né? Mas não, irmãos, existiu uma geração remanescente, cheia do Senhor, que ao ver tudo isso, dobrava o joelho e falava assim: Senhor, tenha misericórdia, alcança esses meninos, porque a mesma energia que eles têm para fazer bagunça, eles vão ter para pregar o teu evangelho, saquear o inferno, a mesma autoridade, o mesmo ímpeto, a falta de medo que eles têm para vir aqui, e polícia, e gente poder bater neles, eles vão ter para pregar o teu evangelho. Então alcança eles, pega eles de jeito, porque eu sei que esses meninos vão dar frutos. Então, irmãos,
Eu não sei você, mas se eu estou aqui hoje, eu sou fruto desse tipo de oração. Porque eu sei das bagunças que eu fiz. E eu sei que o Senhor usou homens, mulheres de Deus, para orar por mim. Então nós precisamos orar pela próxima geração. E eu não sei você, mas isso me deixa muito preocupado quando eu vejo algo assim. Quando a gente vê para onde está caminhando as coisas. Porque, irmãos, nós estamos numa corrida de revezamento. E eu não sei se você já assistiu uma corrida de revezamento. Mas se você falhar, irmãos, ao passar o bastão, toda a corrida para frente vai ser prejudicada. E nós não podemos falhar como igreja ao passar o bastão para a próxima geração, para que eles não entrem numa apostasia. Eu não sei se vocês lembram, mas a geração que nasceu no Egito, irmãos, ela morreu no deserto. Eles foram libertos do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito, mas eles morreram no deserto. Só entrou na terra prometida a geração que nasceu no deserto. Só que a geração que nasceu no deserto, irmãos, ela conviveu com tudo aquilo que eles faziam no deserto. Eles erguiam altar a outros deuses, eles deixaram de acreditar no Deus que os libertou. E sabe o que acontece com a terceira geração que estava na terra prometida, que nasceu na terra prometida? A Bíblia vai dizer que eles nem conheciam a Deus mais. Sabe o que isso significa? Que eu acho que os nossos avós foram mais crentes do que nós. Eu acho que nós somos mais crentes do que nossos filhos vão ser. E se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos talvez nem vão conhecer ao Senhor. Esses dias a gente estava conversando, falando sobre os milagres de Deus e sobre o que acontecia, irmãos. Mas realmente, se a gente olhar para a igreja antiga, né, para os nossos avós, com a inocência deles, irmãos, uma falta de conhecimento, a Bíblia vai dizer: conheceis a verdade vai te libertar. E de acordo com o que você vai conhecendo a verdade, ela vai te libertando de algumas coisas que são desnecessárias. Mas, irmãos, a inocência do coração, por isso que Deus vai falar assim: as crianças pertencem ao reino de Deus. Não quer dizer que o reino dos céus é só para criança. Quer dizer que nós precisamos olhar para eles, para a inocência deles, porque é esse tipo de inocência que Deus espera para que nós possamos entrar no reino dos céus. Então os nossos avós, mesmo que a inocência, que a ignorância deles, né? Não pode ver televisão, não pode jogar bola. Mas uma coisa eles tinham, irmãos: temor ao Senhor. Uma coisa não faltava neles: oração. A oração era prioridade na vida deles. E eles oravam por todos da casa. As irmãs iam para o círculo de oração, tarde da bênção. E aí hoje a gente olha e dá uma criticada, né? Nesses atos religiosos. A gente fala assim: nossa, era tão religiosa a igreja do passado, mas nós somos tão libertinos na igreja do futuro. Entre a religiosidade e a libertinagem, irmãos, nós precisamos achar um ponto de equilíbrio. Mas se for para você escolher um dos lados, é melhor você ficar no conservadorismo do que na libertinagem. Porque mesmo na religiosidade havia mais pureza do que na libertinagem. Porque é só você parar para pensar comigo, irmãos. Você não precisa deixar de ver TV, mas a TV transmite mais coisas benéficas ou maléficas. É simples, irmãos. Quando você assiste um filme, por melhor que ele seja, tem mais mensagem subliminar ou mais evangelho. Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos: nós não podemos negligenciar os marcos do passado. Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Se nós não colocarmos nossa casa em ordem, nossos netos talvez vão viver uma igreja apóstata. Porque lá na Inglaterra, que foi um dos berços dos maiores avivamentos da história, na Inglaterra é de onde veio John Wesley, George Whitefield
Spurgeon, o príncipe dos pregadores, John Stott. Homens, irmãos, que hoje nós olhamos para eles e nos inspiramos, falando, meu Deus, como houve homens assim na terra. Eu não sei se vocês sabem, hoje na Inglaterra, que foi o berço do avivamento na Europa, menos de 4% das pessoas frequentam uma igreja evangélica hoje na Inglaterra. As grandes igrejas históricas hoje ou se tornaram um museu, ou elas foram vendidas para boates e casas de show. Hoje os cultos na Inglaterra, irmãos, você vai ver uma meia dúzia de senhores e senhoras de cabeça branca que quando morrerem, não tem ninguém mais para frequentar os cultos. Essa é uma realidade de uma região, irmãos, que houve uma explosão de um avivamento. Homens cheios da presença de Deus, homens sedentos por Deus, mas que em algum momento da história, houve uma falha, por não colocar ordem em casa, por talvez olhar demais para fora e esquecer que precisava colocar ordem em casa. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos da América foi o berço do evangelho na nação, o berço do evangelho no mundo. Nos Estados Unidos houve uma época, irmãos, de cada 10 americanos, 7 é crente, evangélico, frequenta a igreja. Tanto é que você vê nos filmes, qualquer filme, pode ser até um filme do Satanás, mas está o cara lá de manhã indo para a igreja, porque é tão cultural, é tão enraizado na cultura americana, que isso é o berço deles, é a escola deles. Mas sabe o que eu vejo hoje com todo mundo que eu converso, que está nos Estados Unidos da América? A igreja americana virou uma empresa. O louvor é todo mundo contratado. A equipe de recepção, eles contratam como se fosse aquela equipe que contrata para fazer casamento. Como que é o nome daquele negócio lá? Cerimonial. A cada culto existe um cerimonial, irmãos. Não é o irmão da igreja crente que está lá servindo, não. É um cerimonial, pago. E ai do pastor e da igreja se não pagar. Que é um detalhe, irmãos, a igreja dos famosos lá nos Estados Unidos, para sentar nas cadeiras da frente, você precisa pagar. Aí o irmãozinho humilde, que atravessou a cidade, chuva, tempestade, ele chegou primeiro na igreja porque ele é crente, ele chegou mais cedo para orar. Sabe onde ele senta? Lá no fundão, porque ele não tem condição de pagar para sentar na frente. Essa é uma realidade, irmãos, de nações que foram aquecidas pelo evangelho, homens, mulheres cheias de Deus, mas que infelizmente, em algum momento eles falharam, em algum momento eles receberam algo do Senhor, e talvez eles negligenciaram, assim como o rei Ezequias negligenciou o cuidar da sua casa, e devido a isso, nunca houve na história um rei tão ruim quanto Manassés, uma nação que sofreu e foi prejudicada por conta da negligência. Então que nós não devemos ser a geração que vai negligenciar, irmãos, porque o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, está prestes a acontecer no Brasil. Como assim, pastor? O Brasil está sendo evangelizado, igrejas e mais igrejas estão sendo abertas. É o mesmo movimento que aconteceu na Europa na época do avivamento, o mesmo movimento que aconteceu nos Estados Unidos, e o mesmo movimento que aconteceu nos Estados Unidos, nós começamos a ver acontecer no Brasil. Então que nós possamos ser uma geração, irmãos, que obedece a ordem e o decreto de Deus. Coloque sua casa em ordem. Eu lembro quando eu estava orando ao Senhor, e eu nunca trabalhei com tema, nunca nem imaginei trabalhar tema na igreja, mas o Senhor ministrando fortemente ao meu coração, lendo algumas leituras e lendo lá, tomando decisão segundo o coração, segundo a vontade de Deus, fé e trabalho, Timothy Keller, e o Senhor ministrando, coloca a ordem na casa. A minha casa precisa ser organizada, os meus filhos precisam estar alinhados.
O evangelho precisa ser ministrado. Então esse é um ano, irmãos, pelo menos o primeiro semestre, que nós vamos trabalhar muito isso. E o colocar ordem em casa, lembra que eu falei no domingo passado? Muitas vezes, para alguns, o colocar ordem em casa é arrumar a casa mesmo, irmãos. Literalmente, está bagunçada a casa. É dobrar a coberta, é tirar a sujeira, é lavar as panelas. Às vezes para você pode ser isso mesmo, e é o Senhor que vai ministrar no seu coração. Às vezes sua casa está literalmente uma bagunça, e nenhuma pessoa em sã consciência vive bem em um ambiente bagunçado. Para muitos, o colocar ordem em casa vai ser ajustar e alinhar a sua vida com Deus. Está precisando de ajuste, está precisando priorizar, está precisando colocar como prioridade algumas coisas. Esse ano, irmãos, eu já decretei na minha vida, a minha vida vai ter como prioridade as coisas do reino. Muitas pessoas esse ano me procuraram e falavam assim: Diego, o que é a sua prioridade para esse ano? Vamos montar uma empresa nova, vamos fazer isso. Eu falei: a minha prioridade esse ano é as coisas de Deus, é as coisas do reino de Deus. Então, para alguns, a prioridade vai ser a família, irmãos. Precisa de um resgate dentro da sua casa, precisa de um resgate dentro da sua família. Diego, pastor, mas o povo não aceita Jesus. Ora mais, busca mais, seja mais luz no meio da sua casa, no meio da sua família. Mas está difícil demais, meus filhos, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe, meus irmãos, parece que ninguém quer saber de Jesus. Irmãos, você está lá. Enquanto você estiver lá, você é o instrumento pelo qual Deus vai usar naquele lugar. Então não desista, não desista, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o plano de Deus é alcançar. O plano de Deus é que você possa declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você, se coloque de pé. E que nós possamos declarar, irmãos, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Nós possamos testemunhar, irmãos, aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor tem feito. Eu quero ler aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, que diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte a ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Oro logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imensurável coroa da glória. Que nós possamos então, irmãos, cuidar dos nossos. E muitas vezes você acha que a responsabilidade é do pastor, mas não, irmãos. Cuide do rebanho pelo qual o Senhor enviou para você. Esse rebanho muitas vezes é a sua casa, é a sua família, é os seus, é os que estão ali próximos a você. Então cuide deles, cuide com zelo, cuide com amor, ore por eles, invista tempo nos seus. Pai, eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, que nós possamos de fato, ó Pai, colocar ordem em casa. Nos ajuda nisso, Espírito Santo, nos ensina, nos dê direção, nos mostre como. Muitas vezes nós não sabemos mais o que fazer, como fazer, por onde fazer, mas o Senhor é aquele que tem sim toda a capacidade. O Senhor é aquele que tem sim, ó Pai, todo o desígnio para nos auxiliar, para nos dar direção em como fazermos. Então nessa manhã, Pai, eu oro para que a partir de agora nós possamos olhar para a nossa casa e nós possamos colocá-la em ordem, ó Pai. Nós possamos ajustar, fechar as brechas,
Que todas as brechas que foram abertas dentro da nossa casa possam ser fechadas. Que nós possamos, ó Pai, orar pelos nossos, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes, ó Pai, pelo esposo, pela esposa. Ah, Deus, nos ajuda a colocar ordem na nossa casa. Essa é a nossa oração nessa manhã. Aleluia, Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Nós ainda estamos no início do ano, ainda estamos no começo. Então aproveite esse momento, é um momento pelo qual, é um novo ciclo, um novo ano, um ano de reflexão, onde você começa a refletir. Peça a Ele: Senhor, me ajuda a organizar a casa, me ajuda a organizar minhas prioridades. Por quanto tempo eu tenho andado sem prioridades? Eu tenho priorizado as coisas erradas, mas que eu possa priorizar as coisas do reino, as coisas do alto. Então nos dê, ó Pai, nessa manhã, nos dê, o Espírito Santo de Deus, forças para priorizar, para buscar em primeiro lugar as coisas do alto, ó Pai, o Teu reino, a Tua justiça, que nós possamos priorizar a nossa casa, Deus, o culto no lar, levantar um altar ali na nossa casa, um altar de adoração, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos e oramos ao Senhor, amém. Glória a Deus.